Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Time Saúde e Bem-Estar. Como tem sido habitual, trazemos alguns temas para poder interagir acima de tudo e elucidar o nosso telespectador quando se fala de algumas doenças. E hoje iremos falar dos métodos contraceptivos para que possam as mulheres evitar a gravidez indesejada. E conto em estúdio com duas convidadas que irão falar-nos com mais detalhes acerca dos métodos contraceptivos. E sem mais, doutora Olga Sigauk, seja bem-vinda ao programa. De igual modo, doutora Nina Yengo, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem. E para começar a nossa conversa, nada melhor que esclarecer e fazer com que o caro telespectador saiba o que são métodos contraceptivos. Doutora Olga. Bem, métodos contraceptivos, assim, de um grosso modo, podemos dizer que são substâncias ou medicamentos que a pessoa usa para evitar que fique grávida. Ok. E tem algo a acrescentar a doutora Nina? É o mesmo, são métodos de prevenção de gravidez. Ok. E quais são os principais objetivos destes métodos? Bem, uma vez que a gente diz que é para evitar a gravidez, então a finalidade, de facto, é fazer com que a mulher não fique grávida anualmente, ou pelo menos na altura em que não deseja ficar grávida. Pode ser que seja antes mesmo de iniciar a ter filhos, né? Okay. Uma jovem e tal. E não queira ter uma gravidez naquela altura, então ela vai usar um dos métodos para ajudar-lhe a não ficar grávida. Porque nesse período ela está em condições de ter uma gravidez. Ok. E acredito que existem vários métodos contraceptivos, onde fomos procurar saber dos nossos telespectadores quais são as formas que existem para se evitar uma gravidez indesejada. E sem mais, acompanhem. Quais são as formas que existem para se evitar uma gravidez indesejada? As melhores formas de prevenir uma gravidez são o uso de pílulas contraceptivas, abstinência e o planeamento familiar. A forma principal, como jovens, é o uso de métodos contraceptivos, familiar e a abstinência. Usar preservativo, fazer o planeamento familiar e também abstinência. O uso do preservativo, o planeamento familiar e abstinência. As formas são o uso do preservativo, abstinência e pílulas e outros contraceptivos. Abstinência, preservativo e anticoncepcionais. Muito bem, tivemos assim a opinião dos nossos telespectadores quando questionamos quais são as formas de métodos contraceptivos que podemos utilizar para evitar uma gravidez indesejada. E nada melhor que as minhas convidadas para poder esclarecer esta questão. Doutora Nina. Bem, existem várias formas de evitar a gravidez. Temos o preservativo masculino, o preservativo feminino, temos também a pílula, temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, temos a DEPO, que é uma injeção, como podemos ver aqui. E aqui temos o preservativo feminino, que é este, vocês conseguem ver, ok? Que fora da embalagem está assim. Né? Este é o dispositivo intrauterino, que muitas das vezes é conhecido como o aparelho, mas do aparelho não tem nada, como podem ver, é muito pequeno, então não é um aparelho, é um pequeno dispositivo que é colocado no útero da mulher. Temos também aqui outros métodos que podemos ver, que são as pílulas, não é? Esta é a pílula microginol, esta é a microlute, e temos também a DEPO, que é uma injeção. Ok. E dentre todos estes métodos, quais são os métodos mais eficazes? Bem, antes de até dizer quais são as eficazes, temos também o implante, né, que é inserido no braço da mulher, que ela fica durante 4 a 5 anos, dependendo do fabricante. Temos também os métodos definitivos. Temos a vasectomia para os homens, e temos também a laqueação, que é para as mulheres. São os métodos definitivos, que nessa altura a mulher nunca mais vai ter
o outro filho. E se ela for mudar de ideia, já não tem como? Não tem como. Okay. Por isso ela pode usar os outros métodos aqui apresentados em implante, que depois, quando ela desejar ter mais filhos, ela pode retirar. Não existe nenhum método que diz que este é eficaz. Okay. Depende de cada mulher. Cada mulher ou cada pessoa é uma pessoa. Então, pode ser que eu tome os comprimidos e não me dou bem, e outra pessoa seja... E posso usar o implante, e o implante para mim cai muito bem e para si não. Então, significa que existem são diversidade de métodos que cada um pode escolher um dos métodos. E se não tem nenhuma contraindicação a esse método, vai ter que usar. Ok. E falando, por exemplo, das pílulas, para uma mulher que esteja a amamentar, é aconselhável tomar pílulas? Sim, por isso que aqui nós temos a pílula que é para a mulher que está a amamentar. Ok, temos pílulas diferentes. São diferentes. Okay. Então, esta é para a mulher que está a amamentar, né? Às vezes a gente tem uma pessoa... tem um bebê de 1 mês e está grávida. Então, significa que não existe um período que a gente diz, olha, agora pode começar a ter relações sexuais. No momento que a pessoa se sinta melhor e se sinta confortável para iniciar. Então, nesse momento, ela já pode fazer algum método, né? Okay. Uma das coisas é a pílula. Então, a outra, né, é para aquelas que não estão a amamentar, que são diferentes casos. Ok. E esta injeção, que a doutora Nina falou também, dura quanto tempo a injeção? Doutora Nina? Bom, ela é aplicada de 3 em 3 meses na mulher, né? Então ela vai fazendo efeito o período durante esses 3 meses. Ok. E quando a mulher passa os 3 meses e no dia posterior, se ela manter relações sexuais não protegidas, pode engravidar de imediato? É relativo. Por que é DEPO? Primeiro DEPO porque é uma deposição, ou seja, é aplicado, né, e vai fazendo efeito dentro do organismo da mulher. Então, depois de passarem os 3 meses, é possível que não automaticamente passou os 3 meses, naquele dia que foi picar, e se não for picar, engravidar, a relação sexual engravida. Pode fazer algum efeito, mas algum tempo, né? Mas não é aconselhável que naquela data que ela vá e pique outra vez. Okay. E aplique a DEPO. Sim. Okay. E a pílula do dia seguinte? Qual é a importância desta pílula e qual é o nível de eficácia? Bom, a pílula do dia seguinte, como se diz que é de emergência, é nos casos em que a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, né? Então, o que ela vai ter que fazer é tomar naquele período entre a relação sexual e a toma, dentro de 72 horas, né? É que vai dar o efeito. Isso é para evitar que aquela relação possa ter acontecido uma gravidez. Mas isso é preciso, para a sua eficácia, tem que ser naquele período de 72 horas após a relação. Depois disso, a eficácia é quase que nada. Ok. E existem mulheres que tomam esta pílula normal, né, para mulheres que não estão a amamentar, neste caso, e depois de um tempo param de tomar a mesma pílula, continuam a manter relações sexuais desprotegidas, e em vez de usar a pílula do dia seguinte, usam esta pílula. Será que pode ter esta eficácia plena? Sim, nós temos o comprimido próprio, né, que se diz, são 2 comprimidos. Mas também pode-se usar esta aqui, né? Só que essa ela vai tomar mais grande quantidade, né? Toma 4, depois depois volta a tomar 12 horas depois mais 4. Então, mas aquele já é um único comprimido. Isto quer dizer que esta dosagem toda está em um? Em um, é verdade. Então, toma 4, 12 horas depois volta a tomar aqueles 4. São muitos e aquele é só um. 4 é um. 4 de 12 horas, né? É verdade. Então, mas tem o mesmo efeito. Ok? Sim, sim. Interessante. E quais são os critérios para usar-se os métodos contraceptivos? Doutora Nina? Bem, depende dos métodos contraceptivos, né? Mas parte-se do princípio que
a mulher, a partir do momento que começa a ter relações sexuais, né, e não quer engravidar, deve fazer o método contraceptivo. Pode usar o preservativo, pode usar a pílula, pode usar o DEPO ou o DIU. Quer dizer, é o método de prevenção de gravidez. Se ela tem relações sexuais e não quer engravidar, então deve fazer o uso do método contraceptivo. E aconselhamos que dirija-se primeiro à unidade sanitária, que vá ter como enfermeira, e aconselhe-se com a enfermeira para que ela possa orientar como se deve, como é que vai usar, qual é o método que pode usar. Ela vai fazer a escolha, mas vai fazer uma escolha informada. Primeiro vai ter a informação de todos os métodos, como é que se usa os métodos contraceptivos. E depois ela escolhe aquele que se adequa mais a ela e vai fazer o uso deste método e terá um seguimento na unidade sanitária. Ok. E tem algo a acrescentar? Como estava a dizer a doutora, nós temos um critério clínico, né? Aquilo que dizíamos, cada mulher ou cada pessoa é uma pessoa. Então, existem condições de saúde, né? Estamos a falar agora a mulher que está a amamentar e que não está a amamentar. Então, esses são todos os critérios que na unidade sanitária, então, vão explicar a ela que, olha, primeiro amostra-se todos os métodos e ela vai escolher qual dos métodos deseja. Isso deve ser uma escolha pessoal, não é? Isso. Então, daquilo que ela escolher, a enfermeira vai verificar no exame físico, as perguntas que vai fazer, buscando algum efeito que não vai ser desejado para ela. Imagina, se ela está a amamentar, já não pode tomar aquele comprimido. Se ela, por exemplo, está a tomar algum outro medicamento, então significa, vai verificar se o medicamento que ela está a tomar e as pílulas têm alguma reação que possa inutilizar o efeito do outro. Então, são coisas que são buscadas pela próprio profissional para buscar alguma coisa que é contra a toma daquele método. E se não há nada, então ela pode tomar. Ok. E para além dessas contraindicações, existem algumas doenças, por exemplo, que podem fazer com que uma mulher não tome as pílulas devido à sua dosagem de medicamentos? A hipertensão, por exemplo, ela se está com uma hipertensão arterial, né? Tensão arterial, como se chama, já não pode tomar os comprimidos, né? Então, temos a questão da diabetes, a questão de, se por exemplo, no preservativo a pessoa tem alergia àquela, então já não vai fazer o preservativo, mas já aconselhamos já outro método e assim por diante. Então, sempre verifica-se a doença, a saúde da mulher, as condições em que ela está reprodutivas e assim aconselha-se ao método que para ela seja eficaz. Ok. E qual é o perfil de pessoas que mais procuram os métodos contraceptivos, doutora Nina? É uma pergunta um pouco difícil de responder, qual é o perfil de pessoas que... Porque parte do princípio que todos deveriam procurar um método contraceptivo, né? Se ele está disponível e se está em uma idade reprodutiva e é sexualmente ativa, deve procurar um método contraceptivo. Então, por isso que fica um pouco difícil dizer qual é o perfil exato das pessoas que procuram um método contraceptivo, porque se espera, na verdade, é que todos procurem métodos contraceptivos. Mas, por exemplo, eu poderia dizer que os jovens têm uma preferência mais pelos preservativos e a pílula, não é? Diferentemente das outras mulheres adultas que também usam preservativo, mas vão mais para o DIU e o DEPO, etc. Então, há uma certa preferência dos jovens em usar o preservativo masculino, feminino e a pílula, o perfil exato. Ok. E tem algo a comentar acerca desta questão? Não, mas eu que a Nina disse, até na entrevista vimos as pessoas, a primeira coisa que diziam, preservativo, né? Que os adolescentes optam mais pelo preservativo, mas ultimamente estamos a ver que, porque nós já tínhamos uma concepção de que, olha, a jovem não pode usar nenhum outro método contraceptivo. Tirando o preservativo. Era mais só a questão do preservativo. Mas sabemos que qualquer método contraceptivo um jovem também pode fazer.
Porque o preservativo muitas vezes esquece. E a gente aconselha mais para a pessoa usar os métodos de longa duração. Temos o dispositivo intrauterino, né, que quer dizer, o dispositivo intrauterino, a pessoa fica com isto durante 12 anos. 12 anos? 12 anos. Então, ela vai à consulta, o profissional vai inserir e depois disso não precisa ir à unidade sanitária todos os dias ou todos os meses. Mas isto não incomoda? Não incomoda, não. Por quê? Então, isto é inserido no útero. Estamos a ver que sai uma criança de quantos quilos? Exato. Então, é naquela cavidade, naquele lugar, órgão, que fica esse DIU. Não é nos órgãos genitais externos, quer dizer, na vagina, não. É dentro do útero. Então, não vai lhe incomodar. Acho que o útero não lhe incomoda agora. Então, é onde fica o dispositivo. Esses 12 anos, se você não precisa engravidar, pronto. Também se precisa engravidar, vai à unidade sanitária. Isto deve ser feito somente na unidade sanitária. Sim, sozinha. Em nenhum momento a pessoa deve tentar. Não é tentar, a pessoa não vai conseguir, porque é preciso estar numa posição ideal, tem que ter um material, tem que ser uma pessoa especializada para colocar, não é possível colocar sozinho. Okay. Tá. Então, são coisas que a gente aconselha para as pessoas fazerem, evitar que às vezes chega a unidade sanitária ou lá na periferia a enfermeira não está, é uma única enfermeira nessa unidade, então volta o dia seguinte já está grávida, né? Dia seguinte, como quem diz, o mês seguinte que está disponível para ir à unidade sanitária já é uma nova gravidez. Então isto põe, quando achar, não precisa ficar os 12 anos. A qualquer momento que desejar, é só ir lá e retirar o dispositivo e esperar uma gravidez. Desejada. É isso que nós desejamos. E depois também temos a questão do implante. Coloca o implante, fica aqueles 5 anos, ou se desejar a qualquer momento, antes de 5 anos, vai e retira. Agora, os orais, que são os comprimidos, é certo que também é um dos métodos que usamos para a prevenção. Mas temos a questão do esquecimento. Exato. Há casos em que, mesmo a dor de cabeça, né, tratamos em 3 dias com aspirina, né, ou paracetamol e tal. Mas quando melhora a dor de cabeça, o que acontece? A pessoa esquece, toma, já não faz os 3 dias que foi indicado. Acha que está melhor. Então, é a mesma coisa com a pílula. Nós estamos doentes, é uma coisa preventiva, a gente acaba esquecendo de tomar. A gente aconselha, coloca em cima da mesinha de cabeceira, logo ao acordar ou quando vai se deitar, toma a mesma hora, que é uma forma dela poder se recordar de tomar naquela altura. Mas é imperioso tomar na mesma altura sempre. É imperioso. É o seguinte, nós dissemos que almoçamos e matabichamos a que horas? Vamos dizer às 8. Às 12 é o almoço, o jantar. Então, significa que daquele período em que você faz o matabicho e o almoço, vai aparecer a fome, porque aquela comida que nós consumimos já não está no estômago. Okay. É a mesma coisa como um medicamento qualquer. Estamos a falar de que são medicamentos também, essas pílulas. Então, você toma agora, passado, são agora 11 horas, então às 11 horas já não funciona, então temos que voltar a tomar, porque o efeito daquele comprimido já passou. E se eu esqueço de tomar, a probabilidade de ficar grávida é maior. Ok, e talvez reforçar um pouco, dizer em relação às pílulas, para que as mulheres que esquecem muito ou que pensam que não vão conseguir tomar porque estão... É sempre bom associar a toma a algo que faz naquele momento. Por exemplo, lavar os dentes antes de dormir. A pessoa toma, lava os dentes. E se fizer isso regularmente, a partir do momento que pegar na escova, a sua mente vai lhe dizer, olha, a pílula. Porque já está, nós somos animais de hábito, já está habituado, já está na sua rotina. Lavar os dentes e tomar a pílula. Lavar, ou qualquer coisa que faça, mas que possa associar, que faça todos os dias. Então, à medida que tocar ou que fizer esta coisa, logo vai se lembrar que está a faltar a outra, que era a pílula. Então, isso ajuda um pouco
a mulher a lembrar-se de tomar a pílula. É uma ótima dica para as telespectadoras que estão neste momento ligadas ao programa. E estas mulheres que vão procurar os métodos contraceptivos, quais têm sido os principais argumentos? Que vão procurar quais são os argumentos destas mulheres que elas pretendem? O que pretende é o espaçamento, né, entre uma gravidez ou o nascimento de um filho e outro. Poucas vezes é para adiar a primeira gravidez. Muitas das vezes é mesmo a questão do planeamento familiar. Ok. E existem também alguns mitos, ou mesmo verdades, para aquelas mulheres que tomam a pílula durante muito tempo. É por isso que algumas pessoas têm medo de usar este método contraceptivo, porque a posterior pensam que podem não conseguir conceber. Isto constitui um mito ou uma verdade? O mito em todos os métodos existem. Né? Existem mitos em cada. E esses mitos já aparecem com a questão de. Estamos a dizer que há diversidades entre uma mulher e outra. Então, aquela que toma os comprimidos, e por exemplo, um dos efeitos é enjoos, ou vômitos, ou dor de cabeça. O que ela vai dizer à outra é a mesma coisa, que não toma esses comprimidos porque provocam isto. Estes efeitos são variados, depende do organismo de cada pessoa. Depende do organismo de cada pessoa. A questão do dispositivo intrauterino. Porque eu tomei, eu coloquei e o meu marido diz que aqueles fios picam. Porque eu depois tive... Então, essa informação, quando é passada de uma pessoa para outra, então acaba criando um problema entre as pessoas e começam a rejeitar o uso desses métodos. Então, são várias coisas que acontecem nas pessoas, mas que depois a informação vai se deturpando e acabando criando problemas nas pessoas. Né? Ok. Outro aspecto também, reforçar para ajudar no sentido de minimizar ou eliminar os mitos à volta, porque por vezes o mito não está só com a mulher, está com o homem. Porque o homem ouviu dizer com o seu amigo, ou na barraca, ou no seu trabalho, em que a minha mulher está a tomar a pílula, ou está, por exemplo, também um mito muito grande da Depo, que está a picar a Depo e ela está cheia d'água, mas não é cheia d'água. São mitos que estão à volta, que por vezes unidade sanitária. O serviço de planeamento familiar não é apenas para a mulher, é para o homem. Afinal de contas, ela está a planear uma gravidez que vai fazer com este homem. Né? Então, há um espaço para os homens na consulta de planeamento familiar, para que ele possa estar informado dos métodos e, em conjunto, eles possam fazer uma escolha informada e possam fazer o uso desses métodos. Por exemplo, por causa da pílula, se o homem estiver também a ajudar, ele não vai tomar a pílula, certamente, porque é para a mulher, mas ele pode ajudar a sua parceira, ele pode lembrar a sua parceira, está na hora da pílula, ou está na hora, já se passam 3 meses, tens que ir à unidade sanitária. Ele participa desta forma no planeamento familiar. Ok, o que com certeza chega a ser muito, mas muito importante para este casal. E falando agora dos homens, existem também alguns métodos contraceptivos para os homens, para além do preservativo? Eu conheço só o preservativo. Temos o preservativo masculino e temos também a vasectomia, que é um método definitivo. Para as pessoas que já não querem mais filhos e já estão numa idade mais avançada. Então, se não deseja mais filhos, por que não fazer a vasectomia em vez de submeter a sua parceira? Né? Okay. Até porque ela já teve aquelas crianças, não sei quantos, tantos partos. É uma forma de ajudar a parceira também numa das coisas, né? Então pode fazer a vasectomia. E para as pessoas que ainda precisam de ter, mas temos o preservativo feminino, que deve ser usado sempre que tivermos uma relação sexual.
Ok. E com a vasectomia, talvez os homens há muitos mitos também, dizer que ele continua sendo homem, continua a ter ereção, continua a ejacular. A única diferença é que não saem os espermatozoides, mas o sêmen sai. Então, dizer que o homem pode fazer a vasectomia continua sendo homem, ou seja, não interfere, não vai interferir na sua relação sexual ou no prazer sexual, de modo algum. Simplesmente não vai gerar... Não vai engravidar. Exatamente. Ok. E os homens têm aderido à vasectomia? Olha, é um dos mitos, né? Aquilo que diz que o homem que fez a vasectomia, então já não é homem, já não vai ter a ereção, a relação sexual não vai ser aquela desejada. Então, esse é que faz com que os homens, como sempre foram aqueles homens, as pessoas mais fortes na família e na sociedade, então preferem não fazer. Mas eu acho que é por mesmo falta de informação, esses mitos que aparecem, a nossa cultura, então faz com que eles não aceitam, não aderem a estes métodos. Mas acho que vão mudar as coisas. E a vasectomia é uma espécie de vacina? Não é vacina, nós não trouxemos aqui um órgão genital para mostrar que aquele espermatozoide que vai engravidar tem um caminho que percorre até a sua saída na ejaculação. Então, o que se faz é cortar esse caminho, né? Onde é feito... mas é uma coisa de uns minutos no hospital, não precisa de ficar de baixa e não sei quanto. São poucas horas, fica lá, faz aquela laqueação e sai como se tivesse ido ao supermercado. Faz uma e única vez, basta fazer... Acabou. Não precisa ir ao hospital? Não, porque é uma cirurgia muito pequenininha que é feita, não precisa voltar tantas vezes à unidade sanitária, não. Ok. E existem algumas regras a ser cumpridas por parte de quem faz o uso destes métodos contraceptivos? Como? Não entendi. Existem algumas regras a ser cumpridas por parte das pessoas que usam os métodos contraceptivos? Bem, isso significa que a primeira coisa é que a mulher, se optou pela pílula, por exemplo, ela tem que cumprir para que o resultado seja o resultado desejado. Se toma dos comprimidos todos os dias, independentemente da relação sexual ou não. Não pode falhar. Às vezes a mulher pode falhar de tomar, então significa que o dia seguinte tem que tomar o comprimido que esqueceu no dia anterior e voltar a tomar o comprimido que devia tomar naquele dia. E se falha a terceira vez, aí já a probabilidade de ficar grávida é maior, então já tem que associar ao preservativo. E escolher usar o preservativo, seja masculino ou feminino, aquela orientação que o profissional vai ter que dizer ou que vem na instrução tem que ser feita devidamente, que é para poder ter um resultado como se coloca, quando é que vai colocar, quando é que deve repetir a outra dose e assim por diante. Esses é que são os requisitos para que tenhamos um resultado eficaz. Ok. E doutora Nina, este preservativo feminino pode-se colocar algumas horas antes do ato sexual? Sim. Ele pode ser colocado na vagina da mulher 4 horas antes da relação sexual. Mas a colocação é uma vantagem, não é uma obrigatoriedade. Ou seja, ele pode ser colocado 4 horas ou pode ser inserido, colocado naquele momento, naquele exato momento do ato sexual. E isso permite também a colocação de 4 horas antes, permite primeiro que a mulher ela insira, porque é preciso ter uma certa prática, podemos assim dizer. Porque não é assim tão simples, eu depois posso demonstrar como é que se coloca, não é assim tão simples a introdução pela primeira vez. Então, para que não criar e não quebrar aquele momento e depois fica o que introduz, não introduz, acabam até desistindo de colocar, ela pode colocar no primeiro dia sozinha, coloca, vê como se sente, até pode indo fazendo alguns trabalhos, alguns serviços, para ver como é que ela se sente, se ela se sente confortável com preservativo ou não. E depois vai e introduz e diante do seu parceiro.
Ok. Está aí uma dica para as mulheres que na segunda parte do programa iremos mostrar como é que se põe o preservativo feminino. Mas já é momento de conferirmos o nosso intervalo. Até já.